Beleza, pessoal. Chegamos aqui e nessa noite eu quero compartilhar com vocês algo que muitas vezes nós acreditamos e pegamos isso como uma forma de acreditar em todas essas mentiras que nos é colocado sobre a nossa forma de pensar, sobre o nosso jeito de ser. Então, são mentiras que nós acreditamos. Várias dessas mentiras aí você pode já ter acreditado, você pode já estar nesse momento acreditando aí. Então, talvez Deus não seja quem você pensa que Ele é, né? Talvez Deus não seja tudo isso que você vê muitas pessoas afirmando, né? Talvez aí ele seja muito melhor do que você já ouviu falar. Então é isso que nós vamos aprender nessa aula de hoje. Essas mentiras em que muitas vezes nós acreditamos e por acreditar nessas mentiras nós não conseguimos nos desenvolver, nós não conseguimos moldar os nossos pensamentos, nós conseguimos moldar a nossa forma de pensar porque nós estamos tão enraizados nessas mentiras que Satanás nos faz ouvir, né? E é muito difícil, então, nós sairmos dessas mentiras. Então, essa aula aqui é para que você possa pegar vamos colocar, esses clichês que muitos cristãos escutam, muitos cristãos ouvem isso e começam a acreditar nessas mentiras. Vários e vários e vários cristãos. Essa daqui é somente uma das 9 mentiras que nós vamos ver ao decorrer dessas aulas, em mentiras que acreditamos. Quais dessas 9 mentiras que nós vamos dividir em 3 aulas que você acreditou ou que você acredita? E nós ouvimos, de tanto ouvir essas mentiras, nós acabamos por acreditar nelas, né? Então nós tornamos essas mentiras como verdades. E muitas dessas mentiras, ou a grande maioria dessas mentiras, são mentiras antibíblicas. Elas não condizem com aquilo que a palavra de Deus nos fala. Então, essas formas de mentiras que nós acreditamos, elas no começo elas podem até parecer inocentes, mas que são muito prejudiciais à nossa fé, ao nosso modo de pensar, porque isso vai interferir no nosso modo de pensar, no nosso modo de sentir e também naquilo que nós vamos falar. Então, muitas vezes isso vem, nós acreditamos, nós remoemos aquelas mentiras, e isso faz com que a nossa fé diminua, a nossa busca a Deus diminua, a nossa leitura da palavra diminua, porque isso traz essa coisa prejudicial às nossas vidas. Aí nós começamos a ver, nós começamos a receber todas essas mentiras, e até no momento você pode falar assim: ah, essas mentiras são mentiras pouquinhas, são mentiras inocentes, mas que ao longo da caminhada, elas vão te aprisionando, elas vão se tornando verdades na sua vida e faz com que muitos cristãos fiquem presos, né, nessa imaturidade espiritual, porque elas acreditam tanto nessas mentiras que essas mentiras acabam por se tornar verdade. Então nós vamos aprender a como essas mentiras podem ser prejudiciais a nós. Nós vamos saber como encontrar essas mentiras, né, mas de forma certa. Como você pode encontrar essas mentiras trazendo a verdade. E a verdade só quem expressa para nós é Deus através da aplicação da palavra de Deus. Somente assim você vai pegar aquelas mentiras que você acredita serem verdades e vai tornar essas mentiras mentiras, vai parar de acreditar nelas
e vai pegar a verdade que Deus vai trazer à luz da Bíblia, à luz da palavra, e você então vai ser encorajado ou encorajada a se libertar dessas mentiras e ter uma nova vida, uma vida preenchida pela presença de Deus. E quando a gente começa a aplicar nas nossas vidas a palavra de Deus, nossa vida se torna muito melhor. Então, uma das primeiras mentiras que nós acreditamos e que muitas vezes a gente não larga a mão é: Deus só quer que eu seja feliz. Será mesmo? A felicidade será que é realmente o maior bem do mundo? Nós escutamos frases aí durante toda a nossa caminhada aqui: mulher feliz, casamento feliz. Ou até o objetivo final da minha vida é buscar felicidade. Isso tem sido comum na nossa sociedade. E a gente tem visto isso sendo permeado na nossa sociedade a todo momento. Mas essa é a principal prioridade que Deus tem para nossas vidas, apenas ser feliz, e nós vamos começar aqui. A prioridade de Deus para nós é somente a felicidade? Será que isso é verdade? E eu vou colocar uma exclamação: a prioridade de Deus, colocar aqui no comecinho aqui, a prioridade de Deus é somente a felicidade para nós, para nossas vidas? E eu quero que você não me entenda mal quando eu falar isso. Não é que a felicidade é um mal. E a felicidade, até num primeiro momento, ela é saudável para nossas vidas. O que eu estou falando aqui é a definição que o mundo e as pessoas do mundo nos dão sobre ser feliz, sobre ter felicidade. Ou até mais, ou até um algo mais. O que é relevante para cada um de nós? Nossa própria definição, para nossa própria definição de felicidade. A definição de felicidade para as pessoas que não têm Cristo, ela está diretamente conectada, e ela está diretamente conectada à felicidade do mundo. Ela está conectada, eu vou colocar aqui, igual às circunstâncias. As circunstâncias. Se as circunstâncias são favoráveis, então nós teremos felicidade. Ou, se for ao contrário, nós então não teremos felicidade. Então, entenda, a felicidade que o mundo nos impõe, que o mundo nos fala, é que se você tem a sua vida próspera, a sua vida a sua vida financeira próspera, a sua vida conjugal próspera, os seus empreendimentos prósperos, quer dizer então que você é feliz. Mas se ao contrário, você não é feliz no casamento, não tem seus negócios indo bem, não tem sua vida material indo bem, não tem os seus filhos indo bem contigo, então quer dizer que a felicidade ela não está conectada ali. Mas o negócio é o seguinte: nossas circunstâncias, elas mudam ao todo tempo. Então, eu quero colocar aqui: a felicidade do mundo são as circunstâncias. São as circunstâncias. Mas, lembrando que nossas circunstâncias, elas mudam, ou seja, nossas circunstâncias mudam. Circunstâncias mudam a todo momento, mudam. Então, ou seja, se você tem a sua vida planejada indo bem, você é feliz. Se você não tem planejado aquilo que você planejou indo mal, você não é feliz. Então, nós permitimos que as circunstâncias, elas ditem
a regra da nossa felicidade. E esse é um cenário extremamente perigoso. Eu vou voltar aqui e vou colocar aqui, né, mais aqui. Ou seja, a felicidade aplicada à circunstância é totalmente, totalmente perigoso. Por que que ela é totalmente perigosa? Porque nós não controlamos, entenda bem, ao mundo a felicidade ela é dada através das circunstâncias. Então, se você é feliz nisso, você é feliz. Se você não é feliz nisso, você não é feliz. Só que a felicidade aplicada à circunstância é totalmente perigosa. Por quê? Porque nós não definimos as forças externas que controlam os sentimentos internos. Você entendeu aqui? Olha só para você ver. Aquilo que vem externo, aquilo que vem externamente, aquilo que vem, ou seja, aquilo que vem de fora, aquilo que vem de fora pode controlar os nossos sentimentos internos, ou seja, aquilo que vem de fora pode controlar nossos sentimentos internos. Tá aí por que que a felicidade aplicada às circunstâncias é totalmente perigoso, porque você permite que aquelas circunstâncias moldem os seus sentimentos. Moldando o seu sentimento, você começa a ser direcionado por as circunstâncias do momento. Então, mas o que que Deus ele fala, ele explicita na sua palavra para que eu pegue essa felicidade e transforme ela de forma a não viver conforme as circunstâncias que eu passo. Bom, Deus tem algo mais poderoso para todos nós que somente apenas a felicidade. Isso é grandioso. Deus tem muito mais do que apenas a felicidade para derramar sobre as nossas vidas. Deus tem muito mais. Então, aqui nesse ponto está a maravilhosa resposta sobre a excelente pergunta. O que é? Nada mais do que. Aí eu vou colocar a alegria. A alegria, ela é muito maior do que a felicidade. Deus deseja que nós experimentemos a alegria, aquele estado estável, corretamente dependente da circunstância que você estiver, ou dependendo, pode ser a ruim ou a boa, você continuará tendo contentamento, tendo confiança e esperança. Por quê? Porque você confia. Então, a alegria que Deus quer que nós tenhamos é porque nós devemos confiar plenamente nele. Então, ele fala sobre alegria. Essa é a bela verdade e a alegria, quando permeia os nossos pensamentos, quando permeia a nossa vida, ela faz com que nós não acreditamos que Deus quer que nós sejamos somente felizes. Essa é uma bela verdade e a alegria, ela é maior que a felicidade. A alegria, ela não se baseia em circunstâncias externas, ela se baseia em Cristo habitando dentro de nós, dentro do cristão. Se o Espírito Santo de Cristo está sempre dentro de mim, de você, isso é sinal de quê? Isso é sinal que nós não vamos acreditar que ele vai nos abandonar, que ele vai nos deixar, porque essa alegria vai permear a nossa vida e nós vamos sempre confiar que essa alegria, ela nunca vai passar. Não importa o que você passe, não importa a dificuldade que você enfrentar, você sempre vai se alegrar porque Deus sempre estará contigo. Nos bons dias, a alegria. Nos maus dias, a alegria. No sofrimento,
a alegria. Quando tudo der errado, você se alegra. Quando nada sai como você planejou, você se alegra. Porque a sua alegria vai sempre ser permanecer em Deus, porque se você permanecer nele, ele vai permanecer em você. Sabe por quê? Olha aqui que a palavra de Deus é que eu vou colocar para você já saber. Filipenses 4, nos versículos de 4 a 7, Filipenses 4, nos versículos de 4 ao 7, diz assim, para você ter em mente: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Olha que maravilhoso o que diz Filipenses. Fala para nós alegrarmos no Senhor, porque ele vai sempre estar conosco. E eu deixo para você uma pergunta para sua reflexão. Vou colocar aqui a pergunta para a sua reflexão. Qual é a diferença? Qual é qual diferença a diferença entre a definição de felicidade do mundo que ele tenta nos impor e a definição de alegria da Bíblia. Você tem seguido qual aí pela sua vida? Qual é a situação específica na sua vida que as circunstâncias externas ditaram a sua felicidade? Qual que é o foco e como é o foco na alegria ela já ter te ajudado durante esta fase que você viveu ou vive? Bíblia, Bíblia, certo? Então, primeira mentira que Satanás tenta nos colocar e que muitas vezes nós acreditamos é que Deus só quer a nossa felicidade. E não é bem assim. Deus quer que nós nos alegremos para que a alegria permeie nosso pensamento, permeie nosso sentimento, permeie nossas palavras e assim a gente consiga se tornar cristãos campeões. E qual que é a segunda mentira que ele tanto nos faz ouvir e que muitas vezes nós acreditamos? Eu nunca vou perdoar essa pessoa. Naturalmente, as pessoas não gostam de perdoar. Isso é natural do ser humano. Nós agarramos a amargura porque nós pensamos assim: se eu perdoar aquela pessoa que me machucou, então eu estou tolerando as suas ações. Eu estou dizendo que elas fizeram estar ok. Mas eu quero dizer para você que isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Sabe por quê? Porque Deus é o juiz. Ou seja, eu nunca vou perdoar essa pessoa quando você fala. E você tem que entender que o que Deus é o juiz e sempre será o juiz. Ele sempre vai ser. É ele que vai julgar se aquele modo é apropriado ou inapropriado. A amargura, a falta de perdão e ressentimentos, eles ferem muito na alma de quem decide não perdoar. Contudo, quando nós perdoamos, nós essencialmente dizemos: você não pode mais me destruir, acabar comigo ou me impedir, porque o meu Deus trouxe a cura e ele é melhor do que qualquer
amargura. Ou seja, a maioria de nossa falta de perdão e amargura derivam de sentimentos triviais. Olha só para você ver. E por isso que há muitas vezes a gente não consegue perdoar. As histórias de perdão só podem vir totalmente de Deus. E elas precisam de um perdão que seja do tamanho daquele que nós recebemos ou do tamanho de Deus. As Escrituras nos ensinam que, se vamos ser receptores da graça de Deus, então devemos dar graças aos outros. Jesus, porém, nos desafia que, se não perdoarmos os outros, essa pode ser a prova que nós nunca recebemos a verdade, o perdão de Deus para nós. Não foi assim com a gente? Nós estávamos destituídos da glória de Deus e Jesus então veio e ele resolveu nos perdoar de tudo aquilo que nós fazíamos. Então, por que então nós sempre falamos que a gente nunca vai perdoar aquela pessoa? Por que então a gente insiste em não perdoar aquela pessoa? Jesus, ele quer nos ensinar da forma mais prática que tem, que nós devemos praticar o perdão. Sabe por quê? O mundo que nós vivemos, muitas vezes, fala para a gente não perdoar, que a gente não pode perdoar, que a gente não deve perdoar. E realmente, perdoar não é fácil, não é fácil, nunca é fácil, mas perdoar é uma verdade de Deus. Então, se você já fez isso, ou procura fazer isso, isso é uma mentira que Satanás está falando ao seu ouvido que você não deve perdoar aquela pessoa, porque aquela pessoa fez isso, fez aquilo, e Deus, mas Deus é o juiz dessa causa. Então, por quê? Porque olha só que a palavra de Deus fala para nós nessa noite. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não guardares, se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Isso está lá em Mateus 6, do 14 ao 15. E a palavra de Deus fala mais: antes, sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4, 32. E diz mais a palavra do Senhor: suportai-vos uns aos outros, perdoando-os mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim você também deve perdoar. Então, é isso que a palavra de Deus nos fala sobre perdão. E muitas vezes nós não perdoamos. A verdade é que essa amargura no seu coração, essa falta de perdão, essa raiva, faz com que você sobrecarregue, se você coloque uma carga bem pesada e miserável em cima de você. Ou seja, como cristão, nós temos que sempre escolher perdoar, porque nosso grande Deus escolheu nos perdoar. Então, essa que é a... Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui. Deus é juiz, então nós devemos sempre, sempre escolher perdoar. Sempre, sempre deve ser a nossa opção. E qual que é o versículo aqui que eu vou deixar para gente ver? Vou deixar aqui Mateus 6, Mateus 6, Mateus 6, versículo 14 e 15. 14, 15. Porque aí a gente vai entender a forma, porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se, porém, não perdoardes, então tampouco o Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, não acredite mais nessas mentiras que você não deve perdoar. Você deve sempre trazer o perdão para a sua vida, tá bom? Essa é a segunda mentira. A terceira mentira é a que eu mais gosto, porque
várias e várias vezes nós falamos isso, né? Nós pronunciamos essas mentiras a todo momento, e essa aqui é uma das principais. Bom, eu nunca vou mudar. Sou assim e pronto. É uma das maiores mentiras que Satanás sopra no nosso ouvido e a gente sempre acredita nessa mentira. Sabe para que ele faz isso? Ele usa essa mentira que você nunca vai mudar, que você nasceu assim e você vai morrer assim, para desencorajar sempre os cristãos a quererem a mudança. Então, como quando você recebe isso da parte de Satanás, que você é assim, e pronto, ele está desencorajando, ele está desencorajando você a querer mudar, porque você vai sempre acreditar nisso. Bom, eu sou assim e pronto, e não vou mudar. Então, provavelmente, essa pessoa, ou você, ou eu, que sempre fala ou falou isso, é alguém que é alguém que você realmente deseja mudar. Quando nós falamos isso, nós realmente queremos mudar. Mas como nós acreditamos nessa mentira, nós nunca, nunca vamos ter a chance de mudar. Então, isso é muito importante a gente entender. Porque se nós começarmos a acreditar nessas mentiras, nós sempre iremos ter momentos de frustração em que nós vamos pegar aquele momento de frustração e agir de forma errônea, porque se nós pegarmos é, isso de não mudar, de não de não querer nunca mudar, nós não conseguiremos então mudar a nossa mente, a nossa convicção daquilo que a gente quer fazer em relação à mudança. Então é muito importante a gente olhar para aquilo que a gente quer mudar e realmente procurar em ações mudar toda a nossa forma de pensar, de agir. E olha que a palavra de Deus diz lá em Lucas 15, diz assim, a partir do versículo número 11, ele fala muito em relação a nós acreditarmos essa mentira e o que a verdade traz para nossas vidas. Certo homem tinha 2 filhos. O moço dele disse: Pai, dai-me a minha parte dos bens que me cabe, e eles repartiu os haveres. Passado um ano, muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os bens, vivendo absolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vi ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei e matai o novilho cevado, comemos e regozijemos nele, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. Olha o que a palavra de Deus fala sobre isso. Que você deve pensar e agir
para que você possa mudar e não acreditar que você vai ser daquele jeito e ponto. E você vai ser assim e ponto. E você nunca mais vai poder mudar. Se você, por vezes, caiu nessa armadilha de acreditar que você nunca vai mudar, que você vai ser desse jeito, é porque você precisa de uma mudança. Você precisa perceber que está acreditando em uma mentira. Olha só para você ver. Você sempre colocou a ênfase de não querer mudar no lugar errado, no lugar errado, da forma errada, e seu foco está totalmente direcionado a não mudar. E quando o seu foco deve estar todo trabalhado em Deus, que é o Deus do impossível, e que você pode confiar nele, que te fez. Deus, você tem que entender que quem te fez foi Deus. Deus é o seu Criador, Deus é o ser que te fez, e ele ainda te ama e tem esse poder de transformar, esse poder de mudar. Ou seja, ninguém está perdido demais, nenhum ser humano está perdido demais que não possa ser encontrado por Deus. Então, pare de acreditar nessas mentiras que tanto você tem acreditado. Começa a buscar da parte de Deus as verdades expressas na Bíblia. Deus quer que você tenha alegria. Deus não quer que você seja feliz. Deus quer que você tenha alegria, porque a alegria, ela vai, independente da circunstância, você vai ter sempre o seu coração alegre. Deus quer que você perdoe sempre, que você esteja perdoando para que o perdão possa invadir o seu ser e você possa ser um cristão campeão. E você que acredita que você nunca vai mudar, é porque Satanás quer desencorajar você realmente a mudar, tá bem? Então, esse foi o plano de aula de hoje. Espero que você tenha gostado e que você possa, através desse plano de aula, buscar sempre as verdades para mudar as mentiras que você acredita, tá bem? Então foi um prazer. Na próxima aula nós vamos estar trazendo mais 3 mentiras em que nós acreditamos e muitas dessas mentiras têm feito parte constantemente da nossa vida, da vida do cristão. Então tem muito cristão aí não recebendo da parte de Deus muita coisa, porque ainda continua acreditando que Deus só quer que ela seja feliz, que ela não precisa perdoar, que ela não precisa de mudar, e várias outras mentiras que nós vamos decorrer na próxima aula. São 9 mentiras. Essa foi só as 3 primeiras. Então, nós vamos trazer na segunda aula as outras 3 mentiras, e na terceira aula mais 3 mentiras que nós muitas vezes acreditamos e que são mentiras de Satanás, e que a gente só vai poder, só vai ver, só vai sentir as verdades explícitas na palavra de Deus quando nós realmente quisermos e verdadeiramente quisermos que Deus transforme essas mentiras todas que nós acreditamos em verdades e princípios da palavra de Deus, tá bom? Então, sendo assim, foi muito bom estar com vocês e até a próxima aula, tá bem?